Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol, começando mais um rapaziada para esta quarta-feira, dia 29 de março, dia de bons jogos. Separei aqui 7 jogos para que vocês possam estar apostando, beleza? E também dia de fim de jogos data FIFA, dia de qualificação da Eurocopa. Então, antes de partir para o nosso primeiro palpite, se ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificação para receber o nosso material em sequência. Quer ajudar o canal? Deixa o like para estar fortalecendo e compartilhe o nosso vídeo para geral. Sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Começando pelo Campeonato Catarinense, Brusque versus Barra, início às 19 horas. O Brusque vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Barra, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 3 confrontos deu Brusque. O Brusque que está matematicamente aí, bem dizer, na final diante do Criciúma. Então vai vencer mais uma. Vamos com a dica mais de 1.5 o Casa vence. Outro jogo, Campeonato Gaúcho, Campeonato Catarinense. O jogo do Exílio Luiz versus Criciúma. Início às 21 horas. A equipe do Exílio vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E o Criciúma 3 empates e 1 vitória. O último confronto deu Criciúma. Para essa partida, vou acreditar no jogo para menos de 2 gols e meio. Então a correção, se eu falei em algum momento Campeonato Gaúcho no Campeonato Catarinense, desconsidere porque é Campeonato Catarinense. Bom, vamos agora para a poderosa Copa do Nordeste, o jogo do Fortaleza versus Ceará. Início às 21h30. A equipe do Fortaleza vem a 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota aí do Fortaleza, gravamos aqui no canal, que foi a nossa dica e a opção de mínimo possível zebra. O Cerro Porteño venceu dentro e fora de casa. E a equipe do Ceará também vem a 3 vitórias consecutivas. 5 jogos de invencibilidade, 2 empates e 3 vitórias. Nos últimos 2 confrontos deu Ceará 2-1 e 2-0. O Fortaleza conseguiu aplicar 4 goleadas com o mesmo placar. 4-0 em cima do Ferroviário, depois 4-0 no Santa Cruz e repetiu 4-0 no Ferroviário. Bom, atuando em casa, o Fortaleza vem com uma boa sequência, apesar de Ceará e Fortaleza jogarem na Arena Castelão. O Fortaleza vem uma boa sequência atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 10 jogos, 9 vitórias e 1 derrota. E atuando fora, o Ceará, 2 empates e 1 derrota. 3 jogos que não vence fora de casa, mas é bem dizer na casa do Ceará esse jogo. Então, para essa partida, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. É um clássico rei. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes. Uma pelo Campeonato Cearense e outra pelo Campeonato Estadual. Uma pelo Campeonato Estadual Cearense e outra pela Copa do Nordeste. Então, a equipe do Pablo Juan Voivoda levou 2 tropeços diante do Ceará. E a equipe do Moringo é uma equipe que vem dificultando a vida do Fortaleza. Ambas as equipes têm 2 títulos da Copa do Nordeste e estão em busca aí de chegar a mais uma final para quem sabe conseguir o 4º título aí da Copa do Nordeste. O 3º título da Copa do Nordeste, já que tem 4 títulos em campo, 2 títulos para cada equipe. Então é um jogo muito equilibrado. O Ceará tem muitos jogadores conhecidos que passaram pelo campeonato de Pernambuco, pelo futebol de Pernambuco, como é o caso de Jean Carlos, ex-náutico, Eric, ex-náutico, e o Álvaro também, ex-náutico. Então, é uma equipe alvirrubra, será? E a equipe do Fortaleza tem o Luceiro argentino aí que vem marcando gols com frequência. Para essa partida, meu parceiro, vou acreditar que será um jogo para mais de 1.5. E se fosse acreditar em uma possibilidade, acredito que o Ceará deve passar de fase nessa partida. Vamos agora para outra decisão desta semifinal, entre Sport versus ABC. Também início às 21h30. E vale ressaltar que a equipe do Fortaleza e Ceará chegaram a essa semifinal após o Fortaleza eliminar o Ferroviário, porque o Fortaleza foi o 2º colocado do seu grupo e pegou, se eu não me engano, o 4º colocado foi o 3º, que foi o Ferroviário. E a equipe do Ceará foi o 1º colocado, pegou o Sergipe, 4º colocado. Então, Sergipe eliminado pelo Ceará e a equipe do Ferroviário eliminado para o Fortaleza.
E aqui o Sport fez a melhor campanha da competição geral, ficou em primeiro do seu grupo e enfrentou nada menos nada mais que o CRB, que foi o quarto colocado, e eliminou o CRB e chega para enfrentar o ABC, que eliminou o Náutico. O ABC foi segundo, o Náutico foi terceiro, então se cruzaram. Então o Sport vem de 4 vitórias e um empate, a ABC 3 vitórias, um empate e uma derrota. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Sport e 1 vitória do ABC. Atuando em casa, o Sport vem com uma sequência gigantesca de vitória, muitas vitórias, vem a mais de 10 vitórias aí, sem considerar esse clássico diante do Santa Cruz, que não foi na ilha, foi em outro estádio, e vem com uma boa visibilidade, ainda não perdeu na temporada, atuando em casa. O ABC tem uma pedra no sapato que se chama Sport, e o ABC fora de casa, 2 derrotas, 2 empates e uma única vitória em cima do Tum-Tum. Eliminou o Vasco nas penalidades, então o Sport deve tomar muito cuidado, porque o ABC gosta de eliminar e é nas penalidades. Mas uma coisa, para que o jogo possa ir para os pênaltis, o jogo tem que ser empate. Então não temos histórico de empate entre essas equipes, não temos, somando aí 7 jogos com vitórias de equilíbrio. O ABC venceu mais vezes, 4 vitórias do ABC e 3 vitórias do Sport. Então, em tendência, será um jogo para gols, mais de 1.5. E pode acontecer uma possível zebra sim. O ABC pode surpreender, mas fica a critério de cada um. Vamos agora para Copa Verde. Goiás versus Cuiabá Sport. Início às 19. O primeiro confronto foi 1-0 para o Cuiabá. O Goiás, atuando em casa, vem com uma boa sequência de vitória, 8 vitórias consecutivas, vem a 10 jogos de invencibilidade. E a equipe do Cuiabá, fora de casa, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3 confrontos, 1 vitória do Cuiabá e 2 vitórias do Goiás. Vamos com a dica casa com empate. Remo versus Paysandu, um clássico mais um. O primeiro foi 1-0 para o Remo, com 5 expulsões naquele clássico. E a equipe do Remo vem de 4 vitórias e uma derrota. O Paysandu 3 empates, 1 vitória e uma derrota. O último confronto deu Remo. O Remo em casa vem a 6 vitórias consecutivas, 10 jogos de invencibilidade. Paysandu fora, 3 empates, 1 vitória e uma derrota. Para essa partida é um jogo para mais de 1.5. Vamos agora para a Colômbia, primeira A, o jogo do Tolima versus Milionários, início às 22 horas. O Tolima vem de 3 vitórias e 2 empates, Milionário 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Último confronto 1-0 para o Tolima, é um jogo que vou optar no caso com empate ou mais de 1.5 gols. Rapaziada, se você deseja ficar por dentro das nossas dicas, quer receber dicas totalmente grátis, de 2 a 3 dias na semana, então nos siga lá no nosso Insta, link na descrição para que vocês possam nos acompanhar. Também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram, com dicas exclusivas, totalmente grátis, bilhete pronto, dica de trade e muito mais. Então, link na descrição, se vocês quiserem nos acompanhar. Agora, se vocês querem uma análise mais profunda, uma análise mais completa, super indico o nosso projeto Premium, primeiro link na descrição, só clicar aqui estará sabendo como funciona. E em questão de dupla ou tripla de ataque, vamos estar deixando mais de 1.5 Sport versus ABC, vamos estar deixando Tolima com empate e vamos estar deixando também Goiás com empate. E outra boa opção seria um jogo de equilíbrio técnico, Fortaleza versus Ceará, empate ao intervalo. Então é isso. Fica agora com nossos green do nosso Insta, que lá postamos tanto os grátis quanto dos projetos. E mais uma vez, em questão de possível zebra, pode acontecer no jogo do Sport versus ABC.